Fala galera, Fitcast com Barroso, começando hoje, 7º episódio, um episódio bem legal. Tô com um cara aqui ó, que eu conheço há muitos anos, da época de faculdade, né? Profissional de educação física, empresário no ramo, certo? E antes de tudo, de começar a apresentar e mostrar para quem é ele para vocês, eu queria que vocês viessem, curtissem, compartilhassem, ativem o sino, compartilhem para o maior número de pessoas. A gente está começando agora o nosso canal, certo? Ainda é o 7º episódio e conto com a ajuda de vocês. Então, vamos lá para a apresentação. Eu quero apresentar hoje André Dantas, né? Profissional de educação física, empresário do O-Drive Centro de Treinamento, certo? E, André, me diga aí quem é você, se apresente para o pessoal, por favor. Luciano, primeiramente, obrigado pelo convite, foi uma honra receber seu WhatsApp, né? Como você bem falou, somos amigos de longa data, já quase 20 anos aí de estrada, entre graduação e atuação profissional. E o André é um cara que iniciou na educação física já com seus 23 anos e, como muitos, trilhou o caminho de se formar, atuar como personal trainer durante um tempo em academias de Natal. Até que em um determinado momento ele chegou e disse, cara, tá na hora de fazer algo que você sonha, trabalhar com aquilo que lhe motiva diariamente e sair um pouco daquilo que todo mundo está fazendo, né? Enxergar uma perspectiva um pouco diferente e empreender, que não é fácil, mas é extremamente gratificante e você vê as coisas acontecendo e principalmente ver o maior número de pessoas sendo beneficiadas com a prática de exercício físico, né? O quanto a nossa profissão é bacana e o quanto a gente impacta positivamente a vida das pessoas. Eu digo para todo mundo que a educação física, né, a nossa área, ela é prevenção e tratamento. Exatamente. E antigamente não se via isso, né? Em diversos aspectos, né? Músculos esqueléticos, metabólicos, mentais. Então, a nossa área é uma área super bacana. Então, André, me diga um pouquinho da sua história. Como é que você decidiu fazer educação física? Bem, pagodeiro eu já sei que você é. Metido a jogador de futebol de pelada, futevôlei, né? Mas me diga aí, como é que surgiu assim, o seu interesse em fazer educação física? Por que você escolheu inicialmente fazer? Então, vamos lá. Já que você já pegou um pouquinho lá de trás, primeiramente eu trabalhei com música, né? Minha primeira profissão assim, oficial foi música. Eu fui professor de música, sou violonista, cheguei a fazer bacharelado em violão clássico na UFRN. E aí não concluí o curso porque eu tinha um outro sonho, de ser militar. E durante o período lá do bacharelado em música, tranquei o curso e fui servir ao Exército, né? Tentei o NPOR porque já fazia bacharelado e você podia, né? Mas o NPOR, peixe na época não ficava, tinha que ser tubarão. Aí eu não tinha nenhuma piaba. Fui ser recruta sem problema nenhum. Passei um ano lá super bacana. Tive a oportunidade de ganhar alguns prêmios, algumas condecorações enquanto soldado. Isso me motivou a ficar mais tempo. Engajei, fiz um curso de sargento. Juntando tudo, fiquei 7 anos no Exército. E no Exército, né, eu sempre tive uma vivência muito ligada aos esportes lá, né? Gostava de competição, provas de corrida, eu sempre estava envolvido. E eu tenho um histórico de atleta de futebol de salão, enfim. E aí eu sabia que ia sair do Exército, com 7 anos, ou seja, 2010, março de 2010, obrigatoriamente eu ia dar baixa. E aí eu, caramba, eu vou estudar para um concurso, eu vou fazer uma graduação, já que eu tranquei música, fui jubilado do curso. E aí soube que estava abrindo um curso de educação física na UNP. Primeiro curso aqui particular, se eu não me engano, na época. Isso. Turma de universidade privada, né? Não consegui fazer na primeira turma. Um amigo meu de pagode, Xingu, muito conhecido aqui, falou, ele ia fazer a primeira turma e comentou comigo. Eu disse, cara, não me pegou desprevenido, mas ano que vem eu vou. E aí adentrei na UNP em 2005, concluí o curso em 2009, né? Você concluiu um pouco antes que a minha turma. E em 2010 eu dei baixa. Então eu terminei o período, me formei e dei baixa do Exército. Aí já caí para dentro. Fui trabalhar na Academia Flex, uma academia muito tradicional aqui em Natal. Né? Sempre falo, sou extremamente grato à Flex, grato às pessoas que estavam lá. O meu compadre, amigo e compadre Bruno Honório foi um cara que estagiou comigo na Academia Máximos, que era outra academia que se tornou WM Fitness, hoje Bunny Fit. E Bruno, fui tirar as férias dele na Flex e ali começou a minha trajetória na educação física, oficialmente formada, né? E dali as coisas foram acontecendo,
E aí fui trabalhar depois com grupos especiais, fiz especialização em grupos especiais, né? Meu mestrado é na área de ciência de reabilitação. E aí foi. Aí as coisas vêm acontecendo até hoje, até surgiu o Drive Treinamento em meados de 2016, perdão. Massa. Como é que surgiu, realmente, agora que você falou do Drive, me diga aí como é que surgiu isso daí. Porque eu sei que você é sócio de Vinícius Cardenas. Gente, Vinícius foi o meu primeiro coordenador em educação física, na sala de musculação, na Academia Estilos. Velho Vini. Velho Vini. Já era vascaíno nessa época já? Sofrido. Pelo amor de Deus. Tem sofrido com o Vasco. Faz parte. Infelizmente hoje ele não pôde estar aqui, mas um abraço para você, meu amigo. Tá com uma próxima nova aí, tem 2 filhas aí, uma tá bem recém-nascida, ele teve que ficar com a bebê lá. Com certeza. E graças a Deus ele encontrou o André encontrou ele. Me diga, André, como é que começou essa conexão? De onde é que surgiu a ideia? Conta um pouquinho. Sempre é muito bacana e remete várias lembranças legais como surgiu o Drive, né? A gente brinca que a gente tem um cupido, Tiago Ramalho. Professor Tiago Ramalho, velho onça. Beijo para o velho onça. Manso. Cara, Tiago montou um curso aqui em Natal, um curso de avaliação física. E os palestrantes convidados, André Dantas e Vinícius Cardenas. Eu não conhecia Vinícius. Vinícius ele tinha tido a oportunidade de ter uma empresa aqui em Natal durante uns 2 anos. Aí ele pediu para sair da sociedade e foi morar nos Estados Unidos. Nesse período dos Estados Unidos, estudando, se capacitando lá, resolveu voltar para o Brasil. E chegando aqui, Tiago montou esse curso de avaliação. Eu era o palestrante da parte da manhã e ele era o palestrante da parte da tarde. Uma semana antes a gente se encontrou, fez um briefzinho, vou abordar esse tipo de conteúdo, vou nesse caminho aqui, aí lá eu vou aqui. A gente viu que a comunicação ia ser bem legal, mas não sabia que ia ser tanto, né? Enfim, me apresentei de manhã, ele assistiu minha aula, ele se apresentou à tarde, assisti a aula dele. A gente, caramba, que legal as ideias ali. Aí saímos para comemorar o sucesso do curso, estreitamos os laços de amizade. Inicialmente, Vinícius me fez um convite que ele queria abrir um local, algo parecido com o Drive, né? E queria que eu fosse o avaliador físico desse local. Eu disse, eu topo, cara. Seria um maior prazer a gente desenvolver um trabalho junto. A ideia foi amadurecendo, né? E ao invés de eu me tornar o avaliador físico desse local que ele ia abrir, a gente montou a sociedade. Com muita dificuldade. Vinícius Durão, na época, vinha dos Estados Unidos, gastou tudo que não tinha lá para poder estudar, né? Foi arriscar e tudo na vida da gente é um risco. Ele digno de aplauso a atitude dele. E veio para Natal, estava sem alunos na época, estava até pensando em morar em São Paulo, porque a perspectiva dele aqui já não era mais. E eu estava muito bem no cenário aqui, né? Agenda lotada, personal trainer. Aí ele me fez o convite, depois a coisa amadureceu para montarmos um negócio. Eu disse, caramba, eu tô tão bem aqui, cara, naquela zona de conforto. Mas, ao mesmo tempo, via na perspectiva de montar um local, trabalhando com aquilo que a gente acreditava e tal. Eu disse, meu irmão, quanto é que tu tem? Aí ele me falou quanto é que ele tinha, eu disse quanto é que eu tinha. Estamos lascados. O negócio dele era para montar algo como o Drive já é hoje. Uhum. A gente não tinha condição de montar algo 20% do que ele imaginava. Então, vai dar certo. Sonhar grande e sonhar pequeno é igual, né? Exatamente. Abrimos o Drive lá em 2016. Acho que tu estava na inauguração, Lu? Não, eu fui depois lá conhecer. Enfim, num espaço onde hoje é o Zé Cozinha, ali na Romualdo Galvão. Hoje o Zé Cozinha são 2 lojas. A gente abriu uma lojinha lá. Abriu na época uma loja, eram 6 pessoas treinando embaixo e muito apertado, 3 conseguiam treinar em cima, né? E aí, meados de abril para maio de 2016, o Drive surgiu. Muitas coisas parceladas, muitos cheques aí, empréstimos, mas a coisa aconteceu. E aí surgiu o Drive Treinamento Integrado. Então, Tiago Ramalho, o cupido da história. Meu ex-sócio, amigo também da época da Pulse, né? Da Academia Pulse, a gente abriu a academia. Cara, um abraço, Ramalho, você. Ele tá sempre envolvido, né, nas histórias? Sempre. Pois é, e aí quando vocês abriram, eu lembro que vocês passaram quantos anos vocês passaram ali na Romualdo Galvão, ali onde era o Zé Cozinha? Onde é o Zé Cozinha? Na realidade foi pouco tempo, Luciano. A gente abriu maio mais ou menos 2016.
aproximadamente em julho de 2017, a gente já estava no outro espaço maior. Então a gente... É o espaço que é hoje? Não, é um dos espaços que é hoje, só que já teve uma outra reforma, né? A gente teve uma casa atrás que a gente alugou, derrubou lá, e, enfim, ampliou o espaço. Mas, assim, quando a gente viu a coisa acontecendo, Vinícius se dedicou 100% no início, ficava só lá, e eu ainda ficava da aula no personal, era muito lá na Pulse e voltava lá pro Drive. E a gente viu a coisa acontecendo, as coisas chegando, os problemas. O engraçado é que os primeiros casos, a gente anotava, cara, mais um caso resolvido. A pessoa chegou aqui com tal problema e resolvemos. Né? E hoje eu não tenho mais, graças a Deus, não tenho mais esse controle, porque tanta coisa que a gente conseguiu já resolver. Mas houve uma coisa bacana, assim, que também que fez com que a gente se motivasse a aumentar e arriscar em tão pouco tempo aumentar o espaço, os cursos de capacitação que a gente deu. Então, a receita de colegas que acreditaram no que a gente estava fazendo, pagaram para poder ouvir um pouco da gente lá, né? Tiveram esse respeito, essa consideração com a gente, ajudou a gente a se capitalizar e poder, então, um espaço curto de tempo, 1 ano e alguns meses, a gente já está num espaço maior, tanto pela demanda de alunos que estavam procurando o espaço, como também pela demanda de curso. A gente, nos primeiros cursos que a gente dava lá no Drive, para profissional de educação física, a prática era fora do Drive, não tinha espaço dentro, era no sol quente lá naquele estacionamento, né? Hoje o pessoal tá uma maravilha, faz dentro do ar-condicionado, tá tudo muito tranquilo. Então, com 1 ano e pouquinho, a gente sentiu a necessidade de ampliar o espaço. E desde 2017, meio do ano ali, mais ou menos, agosto, a gente já tá nesse local que a gente se encontra até hoje, ali próximo à Arena das Junas. Que massa. André, me diga outra coisa. Como é que começou esses cursos? Com quantas pessoas? Você falaram, o espaço era pequeno, não dava também para colocar muita gente. Abriram turmas. Quando foi a primeira turma e quantas turmas já saíram desses cursos? Luciano, a primeira turma a gente abriu era módulo 1 e módulo 2. Sempre o módulo 1 a gente inicia com avaliação física funcional, né? Como é que você vai avaliar, entender o seu aluno? Porque se a gente entende que se você não avalia, você prescreve no escuro, né? Se você não tem o mínimo de entendimento de quem está na sua frente em diversos aspectos emocionais, aspectos clínicos, aspectos físicos, de valências físicas, capacidades, você vai prescrever no escuro. Então, a gente sempre iniciou o módulo 1 com avaliação física e ele permanece até hoje. Aí era módulo 1 e módulo 2, cada um com 20 vagas. E isso já se ampliou. Hoje a gente tem 4 módulos, que vai desde a avaliação física funcional até a performance esportiva. E o módulo 4 é a aplicação mesmo, é o porquê disso aqui. Para quê? Para quem? Porque a gente brinca que são os porquês, né? E hoje a gente trabalha com lá um espaço maior. Para você ter noção, o módulo 1 a gente consegue colocar 32 pessoas. E graças a Deus a turma abre 2 semanas antes de começar, é lotada. Eu já disse a você que minha vaga está garantida. Graças a Deus, assim, as pessoas... Profissionais de educação física, fisioterapeutas também, né? Que a gente tem uma linha muito ligada ao movimento. Então, tem muito colega da fisioterapia que trabalha nessa perspectiva de esporte, de reabilitação também funcional. E vai lá e é um sucesso. Já vou aproveitar aqui e falar a primeira coisa. Eu gosto muito de frisar isso, né? Profissional de educação física e fisioterapeuta juntos são imbatíveis quando o assunto é movimento. Então a gente às vezes percebe que aquilo, a gente vai ter a oportunidade de conversar mais sobre isso. Mas se essas duas áreas entenderem que elas juntas, elas são imbatíveis, cara, não tem para ninguém. O principal beneficiado vai ser o aluno da gente ou o paciente ou atleta, do fisioterapeuta, né? Quando a gente para aqui, que a gente pega equipes profissionais, seja de futebol, seja de vôlei, né, a nível profissional, alto nível, meu amigo, é tudo integrado. Tá o médico ali, exatamente. Tá o fisioterapeuta ali, tá o massagista ali, né, tá o profissional de educação física, né, tá o médico, tá o nutricionista, tá tudo integrado ali para que aquela pessoa, aquele profissional, aquele atleta, ele tenha o melhor, né, e ele consiga atingir o melhor. Então, tem coisas que é inerente a uma área específica, tem coisas que é inerente a outra, mas tem muita coisa que é aqui, ó. Os dois trabalhando em conjunto, né? E isso é o que a gente aplica no Drive hoje. Isso é um dos cases de sucesso da gente. Né? Lá, o fisioterapeuta o tempo todo em contato com a gente. Leandro trabalhou muito tempo no América, no alto rendimento. Fez os cursos com a gente. E, cara, na primeira oportunidade que tiver, eu quero vir para cá com vocês. E nessas ampliações a gente colocou lá, tem uma sala super bacana. Se você chegar no salão lá do Drive, se Leandro tiver com a farda que o professor do Drive usa, porque ele usa um da fisioterapia, né? Você não sabe quem é o professor de educação física e quem é o fisioterapeuta.
Porque em várias fases da reabilitação você usa o movimento. Em várias não, praticamente em todas as fases. Só não na da dor, né? Que é super interessante, assim, eu fico brincando. Se o Leandro tivesse com a camisa de professor de educação física ali, ninguém ia saber quem é fisioterapia, quem é da educação física, porque tem um momento que é algo muito próximo, as 2 horas trabalhando juntos, né? Massa, que massa. E a outra coisa que eu queria perguntar era quais são as perspectivas que vocês têm para 2024 com o Drive? Cara, a gente tem, assim, o Drive, ele vem a cada ano, a gente coloca um tijolinho num muro que a gente vem construindo, né? E você falou no início uma palavra que sempre eu fico refletindo. Você falou professor empresário. Você empreender não é nada fácil, né? Então, por vezes, a gente pensa em aplicar, colocar em prática algo específico de parte técnica, mas a parte da gestão, parte de sistema, parte de logística, às vezes não permite. Então, a gente tem perspectivas, convites, na verdade, de abrir o Drive em outros estados, né? Talvez uma franquia, até mesmo aqui na capital, já chove de convite para abrir num outro espaço. Só que a gente entende que a coisa agora tem que andar de forma muito organizada. Tomou uma proporção que a coisa tem que crescer de forma organizada. Então, para fazer de qualquer jeito, abrir, para botar uma grama e ser um negócio diferente, porque é diferente. Não. O Drive hoje alcançou esse patamar, vamos dizer assim, esse respeito no cenário local, regional e até mesmo no Brasil, porque existem processos, né? E uma das coisas principais, a parte técnica do profissional de educação física. Então, se o cara chegar lá e não resolver o problema que ele foi, ele vai, vocês são legais, tal, você, trata todo mundo super bem, mas eu não resolvi, vou tentar em outro local. Então, a gente entende que se essa condição técnica não estiver muito alinhada, essa parte técnica não estiver muito alinhada, a gente vai ter dificuldade de ampliar o Drive. Então, para isso, a gente capacita profissionais, né? Profissionais que passam nos nossos cursos, aqueles que chamam a atenção, a gente abre um estágio supervisionado de 100 horas, onde tem prova para entrar, prova para ir da fase 1 para a fase 2. Quando esse cara termina essas 100 horas, esse cara está pronto para receber o que a gente chama da camisa preta da gente. Cara, você está pronto. Você vai melhorar muito, mas você já tem condições de encarar os desafios que você vai... Então, a gente tem várias perspectivas, né? A gente tem... Ano passado, a gente foi dar o curso em Chapecó, por exemplo, o curso do Drive foi para Chapecó. Não deu certo uma ida ao Pará que a gente tinha. Mas hoje a gente tem a noção e a dimensão do que o Drive representa para inúmeras pessoas. Tem uma cidade lá vizinha, Chapecó, chamada Xanxerê. Maria. Onde tem pessoas que abriram um local e dizem, cara, a gente se espelha em vocês. A gente mudou a perspectiva da educação física por causa do Drive. Ano passado, um colega veio de Venturosa, no Pernambuco, fazer o curso. O cara tá bombando lá, graças a Deus. Mudou, Amém. Tá mudando a vida do cara. Então, a gente tem essa responsabilidade e quer crescer de forma organizada. Não quer crescer de qualquer jeito, sabe? O conhecimento ele tem que ser passado, né? Ele tem que sempre. ser guardado. Alguém um dia passou pra gente e a gente vai... E assim vai. Vai transferindo isso. Cara, outra pergunta que eu quero fazer é que, com certeza, a gente já falou aqui bastante do Drive, né? Mas só que a gente não falou o que é que vocês realmente fazem lá. Qual é o público-alvo de vocês, né? Como é que é trabalhado esse público, né? A gente falou toda a parte da perspectiva e tal, mas como é essa questão? Diga aí para mim. Cara, é tão amplo assim a gente falar de que tipo de público a gente recebe no Drive, desde crianças que estão iniciando ali a sua fase esportiva, crianças que querem melhorar a coordenação motora, a idosos de 90 anos, como a gente tem alunos idosos de 90 anos, passando por pessoas que são sedentárias, passando por atletas de alto rendimento. Tem uma coisa muito legal no Drive, Luciano. As pessoas, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A gente ouve direto lá, as pessoas chegam e falam, cara, eu me encontrei, eu gosto de vir para cá, né? Isso aqui me motiva, a música que toca aqui, o ficar descalço aqui me motiva. E lá, às vezes, um cara que é peladeiro, que está querendo melhorar a performance no futebol, ele treina do lado do cara que é ídolo dele. Quer seja aqui no ABC, no América, ou num time de fora, quando os caras estão aqui. Muitos atletas daqui moram fora e vêm passar férias. Ou Natal, por ser uma cidade turística, recebe muitos atletas no período de férias. Então a gente cansa de receber atletas de São Paulo, Cruzeiro, fora do Brasil. Aí tá lá o cara que gosta de jogar bola treinando com o ídolo dele. Ele olha assim e fica bobo. Mas é isso, a metodologia proporciona isso, né? E assim, o que fez o Drive se diferenciar no mercado, desde quando nós abrimos, sem sombra de dúvida, foi na hora que o profissional de educação física começou a se comunicar com pessoas que tinham dor, né? É muito interessante a gente falar isso, porque às vezes na graduação da gente,
Quando falava em dor, a gente falava assim, não, esquece. Falou em dor, não, isso é com médico, isso é com fisioterapeuta. Dor, não, a gente é para apertar o parafuso, a rocha, vamos mais um até a falha. Só que a dor é algo multifatorial e é algo muito, muito complexo. Existe tipo de dor que vai ser inerente a um profissional para atuar. Mais um exemplo, às vezes um indivíduo está com a dor na lombar e quem vai ajudar ele é um psicólogo, é um psiquiatra, porque a dor lombar crônica é algo, ainda mais ainda específica, é algo que pode surgir por diversos fatores. Não é só exercício físico que vai. Às vezes a alimentação vai melhorar um tipo de dor e é a nutricionista que vai atuar. Então, quando a gente começou a se comunicar com pessoas que tinham dor, a coisa começou a mudar o cenário. E tem muita gente que tem dor, Luciano, que não era bem recebido no ambiente de academia. 99%. Né? Quando a gente se formou, você certamente passou por isso. A gente chegava lá, o cara querendo ficar grandão, com peito grande, ombro grande, mas estava com a dor no ombro. E aí trazia um exame de imagem, a gente olhava para aquela coisa ali, o laudo, fingia que estava entendendo, saindo da graduação, a gente não entendia praticamente nada daquilo. Ia para o supino, ia para o crucifixo, e o cara, rapaz, tá doendo um pouquinho aqui, a gente queria mudar, e às vezes não é o momento de começar daquele jeito. A gente tem que entender como é que a avaliação funcional, o que é que o cara pode fazer, o que é que o cara não está habilitado a fazer. Então, quando a gente começou a falar de dor, as coisas mudaram, a perspectiva do drive. Então, o nicho principal de pessoas que procuram o drive hoje são pessoas que estão em condições clínicas ligadas à parte musculoesquelética. De 100 pessoas que chegam lá hoje, 99 chegam querendo tirar uma dor do joelho, uma dor da coluna. Não chega alguém querendo ficar com bíceps grande. Isso é processo, isso passa para depois. Claro. Depois que ele sai desse quadro, aí o céu é o limite para ele. Ele, pô, e agora eu posso ficar mais forte? Posso emagrecer? Pode, com certeza você consegue isso. Tem outro contexto envolvido, mas o nicho principal, pessoas que sentem dor. E pessoas que não têm dor, mas elas querem procurar drive, como você disse, melhorar a performance dela, melhorar a mobilidade, melhorar as valências que ela tem, né? Isso também é feito na Drive. Isso também. A gente tem os programas, né? Depois que o aluno é avaliado, a gente vê, não, esse aqui ainda está na fase de reabilitação funcional. Ele não tem padrões motores aqui, não tem ainda capacidades, ele não tem estabilidade suficiente para melhorar a pliometria. Ele não tem a capacidade de mobilidade para melhorar tal condição física. Então, a gente segue um passo a passo. E lá, a gente segue o passo a passo. Lá não é o aluno que dita a regra. Por vezes, a gente vê no ambiente, às vezes, do salão de musculação, o aluno ditando o que ele tem que fazer. Eu quero fazer isso. Não, o cara não sabe nem correr, não sabe nem andar, Luciano, quer fazer o HIIT. Aí vai quebrar, pô, vai estourar, vai sentir um joelho, vai sentir um... Lá a gente segue um passo a passo. Todo aluno que chega lá, ele é avaliado funcionalmente. E a partir da avaliação, ele é direcionado a um desses programas. Infelizmente, não existem vários Andrés e vários Vinícius. Felizmente, André e Vinícius estão formando próximos, parecidos ou melhores Andrés e Vinícius. Com certeza vão ter melhores. Né? Mas aí eu falo de novo. Infelizmente, a nossa profissão ela inchou muito. Né? Muita gente está se formando e a qualidade, infelizmente, caiu bastante das pessoas que estão se formando. Então, se a pessoa não procurar se capacitar, ela nunca vai ser um bom profissional ou um profissional de excelência. E o que acontece... eu estou dizendo porque eu estou há mais de 18 anos dentro da sala de musculação e eu vejo coisas totalmente absurdas todos os dias, né? Às vezes dá vontade de filmar e fazer aquele meme, né? Óbvio que eu não vou fazer isso, mas é uma coisa assim. E aí você vê pessoas totalmente incapazes de fazer as coisas básicas e já estão fazendo coisas, André, que você vê assim, meu amigo, isso é treino para opção avançada. Hoje mesmo aconteceu de dizer, não, mas essa aluna aqui, eu falei com o professor, não, mas essa aluna aqui, ela tinha um personal na academia. Eu disse, ela pode ter um personal há 10 anos. Se ela não souber treinar, ou por falta de vontade dela, ou por falta de incapacidade do profissional ter ensinado a ela vai continuar sendo iniciante. Né? Então, assim, coisa simples. A menina estava fora da gaiola do agachamento livre, onde tem as barras de proteção. Né? Se ela agachar, se ela tiver uma dor na coluna, se ela tiver uma tontura, e ela riar, as barras vão segurar, as barras laterais vão segurar a barra que está nas costas dela. Aí quando essa menina estava fazendo fora. E porque ela disse que o professor disse que fosse para fora. Eu disse, gente... Procedimento básico de segurança, né? E segurança é tudo. Tudo que você vai fazer, o mínimo que seja, tem que ter segurança, filho. Senão não anda. Você dentro da drive, com certeza,
Você tem a questão da segurança de exercícios básicos simples, porque até um deslizar de um pé para um lado, se ele não tiver uma limitação, um ponto que ele tenha que chegar e deslizar, ele deslizar mais, ele vai ter uma ruptura de um adutor longo, magno, curto, seja lá qual for, né? Coisas simples. Então, como você disse, tem que seguir as etapas passo a passo. Se não seguir, não adianta você querer pular uma etapa. Ninguém, povo nunca quer o caminho das pedras, né? O pessoal quer sempre passar pela parte lisa e as pessoas mais hoje curta. precisam do básico, Luciano. Elas querem, normalmente os objetivos são bem, eu quero perder tantos quilos, eu quero aumentar. O fim estético sempre é o esperado, mas elas não estão em condições de atingir nesse momento, quando procuram, chegam com dor, chegam acima do peso demais, chegam depressão, triste, inúmeras condições. Lá, toda avaliação que a gente faz é uma bronca, pô. A gente já olha assim, já chega o aspecto da pessoa chegando, aquela coisa triste, mas são esses casos que quando você consegue resolver, porque que lhe motiva. Com certeza. Fazer, com todo respeito, fazer uma pessoa que está 5 quilos acima do seu peso diminuir a massa gorda é prazeroso pra caramba. Deixar um cara que tá mais ectomórfico, um pouco mais mesomórfico, mais musculoso, é muito legal, bicho. Mas tirar a dor de alguém que sente dor há 5, 10 anos, a pessoa é Deus no céu e você na terra, cara. E às vezes com coisas básicas, movimentos simples, o simples ato de se movimentar. Vamos se movimentar, vamos ter uma rotina aqui, ó. Mexer de forma tridimensional, que somos seres tridimensionais. E isso aí não tem preço que pague isso, cara. Eu digo, isso você está falando. Eu tive um aluno, o nome dele se chama Felinto. Abraço, Felinto. Ele veio para mim, Felinto, sentia dor no corpo inteiro, todo rígido, né? Não tinha mobilidade. A mobilidade a gente conseguiu melhorar um pouco, né? A parte da rigidez também, a parte da força física, reduzindo o percentual de gordura e de peso corpóreo. Mas a melhor parte foi que depois de mais ou menos um ano, ele não sentia dor, ele não reclamava de dor. E onde a gente ia vendo que tinha dor, a gente ia procurando trabalhar essa questão. Então, a melhor coisa do mundo é o aluno chegava todo dia, ele chegava todo dia de cara feia. Ele passou a não sentir dor, todo dia ele chegava sorrindo. Então, é outra coisa. E a questão da dor, ninguém gosta de sentir dor, ainda mais se for uma dor crônica. E é limitante, né? Você às vezes fica toda hora querendo ajustar, não, troca tal exercício, só faz até tal ângulo, muda. Cara, primeiro tenta tirar esse quadro de dor, faz com que o aluno compre a ideia, cara, assim que a gente tirar esse quadro aqui, esse céu é limite para você, cara. Aí você vai fazer o que você quiser, de cabeça para baixo. Mas a gente tem o hábito de querer ficar ajustando, não, faz um pouquinho mais para cá, para lá. Não é normal. Se tem alguma condição dolorosa ali, tem que investigar. E vamos tentar melhorar. E se você sozinho não conseguir, vai pedir ajuda do colega da fisioterapia, do médico, do psicólogo, de quem for. Mas você tem que fazer alguma coisa para essa pessoa. Eu sempre estou indicando alunos. Eu tenho alunos que sempre vão, né? Abraço, Fernando, meu fisioterapeuta, e de outros alunos. Excelente. Né? Muito bom então, demais. Quando sai da minha alçada, que eu não estou capacitado, porque eu não fiz o curso ainda, mas eu vou fazer, eu mando para ele. Desempenha esse cara aí, porque senão ele não vai conseguir, não. Ele está sentindo dor. Né? Eu tenho um aluno também que sempre fala, ele tem dor na coluna. Consegui tirar ele da esteira, cara com mais de 100 quilos, consegui tirar da esteira. Só vamos diminuir o impacto? Venha para cá. Trouxe ele para a bike, consegui botar na bike, né? Consegui fazer alguns exercícios de fortalecimento. Ele não sente dor mais. Ele não sente dor. Ele disse, porra, Barroso, você é porra, tá vendo? Acabou essa dor, tô sentindo mais dor não. Deixa eu fazer uma pergunta agora pra você. É mais prazeroso você ouvir de um cara que sente dor ou de uma pessoa que perdeu 5 quilos de gordura? Não, com certeza. É a dor, meu filho. Não tem coisa pior, não. Cara, hoje eu tenho essa consciência, assim, né? É muito bacana você ouvir isso, cara. Pessoa assim que não conseguia... Pronto, tem muita gente... A gente teve a vivência esportiva na época mais jovem. A pessoa que gosta de jogar bola e não tá conseguindo jogar porque tá com dor. Quando você consegue devolver essa pessoa aquela prática... Pô, a gente já ouviu lá vários relatos da pessoa chegar assim... O médico falou que eu não podia mais fazer isso. Não podia mais correr, não podia mais isso. A gente respeita a ideia do médico, mas, cara, o não a gente já tem. O não eu já tenho. Dá credibilidade pra gente, vamos passar 3 meses aqui. Pô, e quando dá 4, 5 semanas, o cara começa a responder, ele começa o olhão dele a brilhar, ele já vai treinar motivado. Meu irmão, depois que esse cara para de sentir dor, esquece, pô. Aí esse cara vai se dedicar, ele percebeu que aquilo que o colega lá falou, pro caso dele não é. E em várias situações, você tem como reverter isso. Imagina a tua atividade que tu mais gosta, a pessoa chegar e dizer, cara, tu não pode mais fazer isso. Imagina, às vezes a tua válvula de escape, né? O cara vai dizer, como assim, eu não posso fazer mais isso? E o não a gente já tem. Sempre o não a gente tem.
vamos trabalhar aqui devagarinho, vamos fazer aquilo que a gente acredita, avalie o cara, ó, isso aqui pode ser melhorado, isso e isso. Vamos aqui, vamos nessa ordem, vamos ver se as coisas vão acontecendo. E aí, pegando um gancho no que você falou dos profissionais que hoje, por muita gente se formando, e a gente tá vendo a área ficando mais inchada, como todas as áreas todas as áreas. Mas assim, a gente percebe, cara, eu particularmente falo isso e eu tenho certeza que várias pessoas concordam. Teve uma época que eu trabalhava no Drive e na Pulse ainda. Então, quando eu chegava no Drive, eu era obrigado a pensar em movimento, porque a gente não tinha os recursos que eu tinha numa Pulse. Então, eu tinha que criar estratégias, pensar, o cara quer hipertrofiar e eu tenho aqui só um power block, eu tenho uma barra, mas eu tenho uma gaiola, tenho peso livre, tenho um kettlebell, e eu tinha que pensar para fazer um treino desafiador, um treino motivante. Quando eu chego no ambiente de musculação esse ano, é muito cômodo o cara chegar, tem duas coisinhas aqui, não tem, senta aqui, não, bota ali. Vamos para a máquina. Um aluno já chega assim, ei, não, o ambiente de musculação tradicional, ele deixa o profissional de educação física preguiçoso em pensar. Vou falar para cá de novo. O ambiente de salão de musculação, nesse formato tradicional, ele tende a deixar o profissional de educação física, que é um cara, antes de tudo, ele é profissional do movimento. Ele não é profissional da hipertrofia, ele não é profissional do emagrecimento, profissional do movimento. Abram o olho, façam um teste. Chegou seu aluno, cara, eu não vou trabalhar com máquina nenhuma hoje, mas eu quero trabalhar hipertrofia. Pensa um pouquinho. Tira o cara dessa... Sai de fora da caixa. Porque o ambiente te deixa preguiçoso. Isso. E aí, quando tu precisa pensar um pouquinho mais, de forma tridimensional, você não consegue. Você não consegue expandir isso. E a vantagem dos profissionais que hoje vão fazer o curso com a gente, que vão trabalhar no Drive, são essas. Os caras pensam em movimento. Quando eu brinco sempre, quando eu vou dar aula, o que é isso aqui? Aí o cara diz, elevação lateral. Eu digo, então tu já botou um peso na minha mão, só faltou dizer o método que eu tô fazendo. Não, cara, tô fazendo um movimento de abdução do ombro num plano tal, com eixo tal, com sinergismo, ação agonista de alguém, antagônica de alguém. Pense no movimento. O cara já pensa que eu tô com halteres aqui na mão. Porque a gente é formado para pensar assim. Você foi estagiar no salão de musculação assim como eu fui. Se a gente não decora aqueles nomes difíceis, desenvolvimento Arnold, o cara não ia nem tirar dúvida com você, pô. Tinha que saber os nomes difíceis e a gente não estava preocupado em fazer uma análise cinesiológica do movimento. Não, era jogado. Entender a biomecânica do que acontece por trás. E a gente nunca era ensinado para nada. A gente sempre foi jogado na sala de musculação. A gente foi jogado e até hoje ainda é jogado. Na sua grande maioria das academias não existe treinamento, nem de atendimento, nem de biomecânica, nem de cinesiologia, nem de treinamento esportivo. Não existe. Ontem mesmo, estava falando com a estagiária na academia e ela disse, quando eu vou lá para a parte de cima, a parte aeróbica, não tem nada para fazer, fico morrendo de sono. Aí eu disse, não tem nada para fazer, não tem nenhum aluno lá em cima não. Ela se tem, normalmente tem gente na esteira, tem gente na bike, tem gente no remo, tem gente no elipse, tem gente na escada. Às vezes fazendo todo dia aquela mesma coisa, você não aí chega pra fazer algo diferente, né? Eu disse, deixa eu lhe dar uma dica. Ela disse, faça assim, anota um treino, já que você não pode ficar com o celular, monta uma periodizaçãozinha para cada máquina que existe lá em cima, né? Para homem e para mulher. Periodizações curtas. Encosta no aluno, chega, se apresenta se você não conhecer, e diz para ele assim, bora fazer um treinozinho diferente hoje? Bora sentir um negócio diferente? Posso passar um treino aqui para você aqui na esteira? Você vai sair daqui ó, suado, você vai sair aqui sorrindo. Ela disse, boa ideia. Disse, claro, as pessoas não são treinadas, os alunos, os estagiários, desculpa, não são treinados para isso. Então, chega lá, fica lá parado feito uma estátua, abraçado, conversando com um, conversando com outro. Preste atenção. Sobe, vai na parte aeróbica, né? Monta uma periodização simples. Não sei, pega ajuda um professor, pega na internet, pega um livro, vai estudar, monta uma periodizaçãozinha, encosta em cada aluno. Quando você se formar, tenha certeza que aquele aluno vai lhe procurar. Diz, aquele professor, aquela professora chegou e botou um treinozinho massa de 15 minutos que eu só faltei morrer, mas saí feliz da vida. Então, assim, corrige, movimento, encosta, dá uma estudada no movimento da corrida, dá uma estudada como é que você tem que... Eu mesmo, quando comecei a pedalar, que eu não pedalava, eu não sabia como organizar o selim da bike, o cano da bike, o guidão da bike, não sabia como é que funcionava o relógio da bike, não sabia de nada. E olha que eu sou profissional há muitos anos, mas não era uma coisa que me interessava. E aí eu fui estudar como é que era. Perguntei a um, perguntei a outro, fui ler, fui ver vídeo. Então assim,
procura se informar, né? E vai atrás, encosta no aluno, ele vai ser grato por você e ter certeza que essa gratidão ela vai fazer você crescer e se tornar um excelente profissional. E fazer isso, você até falou, aquele aluno vai lhe procurar quando você se formar. É fato, a gente já viu isso na prática, isso acontece, mas faça isso sem pensar em vou fazer isso porque eu quero proporcionar o melhor para esse aluno nesse momento que eu estou aqui. Eu vou extrair o máximo dele. E tem gente que está ali só esperando isso, pô, queria fazer algo diferente, mas toda a vida me apresenta a mesma coisa, 10 minutos de esteira, e lá apresenta algo diferente, monta uma dinâmica diferente, encanta o aluno, né? Porque montar um treino, depois que você aprende, todo mundo vai saber montar, mas fazer o diferencial, encantar, deixar aquilo prazeroso, aquilo que o aluno olha e caramba, que eu brinco é o tempero. Né? Você tem o seu tempero, eu tenho o meu. Bota o seu tempero no negócio, para o cara saber, porra, esse tempero aqui, sei quem é. Quantas vezes você não pegou uma ficha de um aluno sabia que, porra, isso aqui não tá foi fulano que fez, que essa característica dele aqui. É dele. O cara já sabe que é o teu tempero, o teu toquezinho especial ali. E você vai criando a sua característica, você vai criando o seu nome no primeiro canto, você vai criar o seu nome é no seu ambiente de trabalho. É verdade. No salão do que você trabalha. Depois você vai criar na rede das academias que você dá aula, no seu bairro, na sua cidade, e você consegue conhecer o Brasil. Né? Mas tudo é um passo a passo. É verdade. E como você falou aí, não procure... Eu falei isso para a estagiária, né? Não procure já pensando em ganhar ele como futuro aluno personal, porque a gente também é treinado, doutrinado a isso, né? A gente vê muito, eu passei por isso, né? Vou pegar as menininhas, as mulheres que pode ficar gostosa, que não sei o quê, ficar com corpão, porque a mulher vende sim, treinamento para emagrecimento, treinamento para hipertrofia de glúteos e coxas. Isso é o palco que mais vende no Brasil em produtos online, isso aí vende muito, né? Mas tenha certeza que essa fase passa na vida. Passa que eu já passei. Estou falando como experiência própria. E né? Pegando o seu gancho, nem tudo é só coxa e glúteo. Vou dar um exemplo. Quando a gente começou lá em 2016 a fazer um trabalho voltado para os vaqueiros, foi motivo de sair em blogs de irônicos aí. Que invenção é essa? Bota esses caras para fazer o supino. Hoje é um dos públicos que mais chegam no drive. Vaqueiro toda semana se machuca em vaquejada. Né? Então toda semana chega lá. Ombro lascado, cotovelo lascado. Não, para de chegar, cara. E os caras chegam lá, a gente montou um protótipo, pé de pano, lá um cavalo, onde a gente faz o trabalho de reabilitação em cima dele. O cara, porra, não tá com medo de montar no cavalo normal, que tem um risco, começa a se reabilitar lá, vai perdendo medo, até voltar a correr boi, puxar boi. Ou seja, a gente saiu daquela, porra, só isso aqui, foi falar com vaqueiro. Tinha uma experiência desde criança eu monto a cavalo, pratico o esporte, mas não de forma profissional. Então, cara, esse público aqui tá solto, tá perdido aí. Hoje é um dos mais, tá entre os 3 mais alunos que a gente tem no drive. Se pegar o cara de futebol, o cara da vaquejada, o cara do beach tennis, certamente a vaquejada tá ali no top 3. O número de alunos que treinam lá. E depois que se reabilita, é um público que muitas vezes não tem um hábito de se exercitar, aí já gosta do ambiente, já ficou ali, pronto. Já curou o que ele tinha de fazer e hoje é aluno normal. Treinou porque sabe que tem que se movimentar pelo menos 2, 3 vezes na semana. Não ficou só naquela ideia do glúteo e que é massa. Mas tem outras pessoas que precisam também do teu serviço, cara. Tem. É um leque tão grande a nossa profissão. É infinito, assim, é infinito. E é tão infinito que só existe... Aí a gente, voltando para a musculação, só existe 4 a 5% da população brasileira que está dentro da sala de musculação. Então, assim, existe inúmero de pessoas que estão caminhando na rua sem saber o que estão fazendo, pessoas que estão correndo, pessoas que estão pedalando, né? Pessoas que estão em casa, no sofá, ou pessoas que estão fazendo qualquer tipo de coisa ou não fazendo nada. Então, assim, o leque da quantidade de pessoas que tem para a gente trabalhar em vários nichos, né? Como está aqui. Quem é que alguma vez falou em treinamento para vaqueiro? Que é uma coisa aqui do Nordeste. Você não vai ver em outro canto nenhum do Brasil, nem do mundo. Você falou isso agora, me lembrou um negócio muito legal, né? Eu sou professor de uma pós-graduação, né? Do Instituto Valorize. E tenho rodado o Brasil, tenho tido essa oportunidade de conhecer literalmente o Brasil. Poucos estados eu ainda não fui. Fui dar aula em Passo Fundo, extremo sul do país. Lá, frio pra caramba. Sem noção, a gente desce em Chapecó de voo, que já é longe, e pega um carro e vai 180 quilômetros para chegar em Passo Fundo. Cheguei lá, comecei a dar aula. Em determinado momento da aula, chega lá, pessoal, vou passar um vídeo agora sobre a vaquejada e tal. Vocês sabem o que é vaquejada, né? Aí alguns alunos deram uma risada assim, claro, né, professor? Wesley Safadão, João Gomes, eu digo, calma. Vaquejada é um esporte.
muito tradicional no Nordeste. Existe o forró, que é uma música que é tocada na vaquejada. E aí João Gomes e Safadão são cantores desse estilo. Os caras não sabem o que é vaquejada lá. Da mesma forma que lá tem uma modalidade chamada pádel. Já ouviu falar? Nunca. Pronto. Bota no YouTube depois. Quem não bota lá, quem é aqui do Nordeste, pádel. É como se fosse um squash, mas só que num local com acrílico. Aí mexe com raquete, com bola. Lá tem centros de treinamento de pádel. A origem alemã, dos europeus, aquela coisa que veio toda aquela colonização da região do sul e sudeste do país, né? Enfim. Então, o Brasil é um continente, cara. Dentro do próprio país tem esporte que é praticado a 500 quilômetros ali que a gente não sabe o que é. É muito ampla a nossa área, Luciano. Uma coisa que eu vi num dos podcasts que eu costumo assistir é que a gente vive num Brasil de 5 Brasis. Então, se você parar para prestar atenção, como você acabou de falar, pegando o gancho, o nosso país é continental. Continente, literalmente. Então, a gente tem culturas de todo tipo do mundo dentro de um país só. Então, óbvio que vai ter coisas que a gente não vai ter nem ideia de que existe. E tá lá só aguardando alguém falar assim, ó, eu tô aqui para te ajudar. Porque às vezes ninguém falou, como ninguém aqui até então falava de treinar vaqueiro. Hoje a gente... Hoje, porra, os caras compraram elástico. Hoje na vaqueira você chega, os alunos do Drive tá lá com seus elásticozinhos. Inicialmente era um motivo de chacota dos colegas. Hoje os caras chegam, onde é que você comprou? Porque percebe o benefício de fazer um aquecimento específico para ir. Não fica só naquele alongamento lá. Você vai fazer alongamento 2 minutos para gerar um gesto de potência, pô. Agora você vai, pega um elásticozinho, faz um trabalho específico, aquecimento dinâmico. Aí os caras fazendo isso. Isso é muito... Pra gente é prazeroso demais. A gente vê os caras acreditando, ó, fazer esse tipo de intervenção aqui antes, porque você precisa. Você tem hernia de disco. Vários alunos da gente com hernia de disco. Chegaram lá com área de dor, hoje não tem mais. Esses caras acreditam. Se eu disser, bata com a cabeça na parede que vai melhorar aqui, os caras fazem. Aí estão lá os caras em cima do cavalo, no aquecimento, lá no retorno, como a gente chama para começar. E entram e desempenham um bom papel, ganham as premiações na vaquejada. E a gente vendo com o quanto a educação física, a gente está ajudando pessoas em diversos segmentos, diversos nichos aí, que super bacana isso. Bem, André, diga aí pra mim qual foi o case assim de sucesso lá dos seus clientes, seus alunos, né? Que assim, mais assim, lhe encantou e disse assim, pô, que massa, que trabalho legal que a gente fez. Tem 2 casos assim que me chamam a atenção por 2 situações diferentes, né? E essas especialmente aconteceram comigo, porque hoje o Drive é uma equipe de 15 profissionais que trabalham diretamente não salão de musculação, né? No salão de treinamento integrado. E diversos casos que acontecem, às vezes nem chega da forma detalhada para mim, porque tomou uma proporção que eu não tenho como saber detalhadamente de todos os casos. Nossa equipe é muito capacitada para desde a avaliação direcionar direitinho todas essas condutas. Me chamou bastante atenção e eu vi que a coisa aconteceu foi quando um cara ligado à vaquejada tinha vindo indicado por um dos maiores especialistas em ombro do Natal e referência no Brasil. E o cara me encaminhou um áudio desse médico. O áudio era basicamente isso. O médico falava assim, cara, a minha parte eu já fiz. A cirurgia você tá bem. Quem vai liberar vocês para voltar agora a fazer o que você quer fazer, que é correr vaquejada, é o pessoal do Drive aí. Tipo assim, a confiança que o médico deu, né? E não era só nesse caso, a gente já tinha percebido isso. Mas quando eu ouvi pela mensagem, eu disse, caraca, a gente sempre sonhava com isso na faculdade, né? Do médico ter, assim, a credibilidade de chegar e... A gente era mulamo na faculdade. Porra, quando um dia que eu vou ouvir um médico dizendo isso assim, cara... E nesse dia eu ouvi, eu fiquei envaidecido, assim. Meu Deus, pô, que legal, a coisa rodou mesmo. Então eu cheguei pro aluno e disse, pô, então deixa com a gente, né? Com a gente, você tá bem pertinho. Tá faltando só isso aqui. Quando você melhorar isso, e a gente gosta de botar umas metas. Umas metas. Quando você estiver fazendo isso desse jeito, tá pronto. Ele nem percebe que ele está sendo avaliado diariamente. E o cara voltou e a alta realmente foi a gente que deu, no sentido de... né, passou pelo profissional da educação do médico, passou pela fisioterapia, chegou na gente e a gente é que teve a capacidade de treinar, reabilitar toda essa função e a função voltada para o esporte, que é um pouco diferente. Um cara que não faz nada, eu sou o quê? Sou bancário, trabalho sentado. É diferente você reabilitar um ombro de um bancário de um cara que joga voleibol, de um cara que faz vaquejada, né? São diferentes. Então, isso foi um caso que me chamou a atenção. E o outro, um aluno que chegou, cara, numa condição, problema de coluna. O cara chegou com uma pilha de exame. Né? O carro do cara, um carrão bonito, assim. Eu vi ele chegando pelo vidro do Drive, um carrozinho, um rasteiro assim.
quase topado no chão. Eu disse, pô, não vou mandar esse cara trocar de carro, porque o cara saiu do carro, saiu, essa postura aí não tá legal. Enfim, o cara chegou, fez a avaliação com a gente. Doía pra tudo. Esse doía pra tudo. Ficar em pé doía, ficar sentado doía, qualquer movimento. Aí beleza. Aí ele disse, ó, tô vindo aqui. A gente ouvia muito isso. A minha última tentativa, eu fui em fulano, não sei o quê, não sei o quê. A gente, meu irmão, não, a gente já tem, né? Avaliamos funcionalmente e a gente entendeu que ali podia ter alguma coisa biomecânica associada. A gente levantou várias hipóteses de possíveis encurtamentos, de, porra, tá muito fraca essa região quando comparada a essa, e essas assimetrias poderiam justificar a condição clínica que ele estava, né? Tinha exame de imagem associado, enfim. E aí ele chegou com um prazo de 90 dias. O profissional que o acompanhava lá da medicina, o médico especialista de coluna, falou, cara, você tem 90 dias para melhorar. Se você não melhorar, não tem o que fazer, é cirurgia. Pois bem, o cara se matriculou, teve a condição financeira de treinar 4 vezes na semana, e isso fez total diferença. Lá na frente eu explico por quê. E aí começamos a treinar. Com 2, 3 semanas, a gente já percebia que tal intervenção, ele relatava uma melhora absurda. Então, porra, essa aqui a gente já marcava um asterisco. Essa aqui todo treino vai ter. Não tem esse negócio, fez isso aqui, amanhã não faz. Não, ele gosta de escovar dentro para ele. Todo dia vai fazer. E aí, Luciano, com 70 dias, esse cara voltou ao médico. A gente preparou um laudo super bacana lá, dizendo, ó, chegou nessa condição, tá assim. E ao entregar o laudo ao médico, o médico já foi olhando assim, botou o laudo lá e disse, e aí, tá pronto pra cirurgia? Ele disse, não, doutor, tô vindo aqui porque eu tô bem, eu tô sem dor. Como assim você tá sem dor? Não, eu tô aqui, eu tô treinando, trouxe até um laudo. Não. Aí ele percebeu que a questão não era só clínica, tinha um interesse por trás, né? Financeiro. Infelizmente, em algumas condições, a gente conhece vários profissionais excelentes, mas também tem aquela situação do interesse. Enfim, esse cara com 70 dias, ele não fez mais cirurgia, ele ficou extremamente grato a gente. Parou de treinar agora, tem uns 2, 3 meses, mas vinha com a gente já há uns 5 anos. É um dos casos clínicos que a gente apresenta lá no curso, quando eu vou falar de coluna. E o bacana é que, se esse cara não tivesse a condição de treinar 4 vezes na semana, porque num mês ele treinou pelo menos 16 vezes, 32 em 2 meses, vamos dizer que esse cara treinou próximo a 40 vezes. Se ele treinasse 2 vezes na semana, esse cara não tinha passado de 30 treinos. Será que ele tinha tido a mesma resposta? Podia ser que ele chegasse com 90 dias e não tivesse zerado do que ele zerou. E aí ia fazer uma cirurgia onde possivelmente não precisava, que até hoje ele não precisou. Então foi um caso que marcou muito, assim, por vários aspectos, né? Essa questão do profissional da medicina atestar, ó, você só tem 3 meses. Por que 3 meses? Se passar 3 meses, se for 4, ele vai morrer por causa disso? Por que você não fala, cara, procura um profissional qualificado, né? E vamos aqui em conjunto, porque depois que ele se avaliar, aí eu vou dizer, doutor, com base na avaliação dele, com base no que ele se dispunha, de tempo que ele tem para treinar, ele só pode treinar aqui 2 vezes na semana. Então a gente vai ver aqui como é que vai ser a resposta dele. Pode ser que ele só tenha uma melhora significativa com 6 meses. Mas ele treinou 4 vezes, né? E não faltava. E com 70 dias ele teve uma resposta absurda e não fez cirurgia e está super bem até hoje. Entendeu que tem exercício ali que para ele é igual escovar o dente. Ele indo para academia ou não, tanto treinando, ele faz. Porque aquilo ali é o que vai dar sustentação para o problema clínico que ele estava naquele momento. Sabe? Massa, que massa. É muito bom, muito bom. Ver, como a gente diz, ver as pessoas não sentirem dor, né? As pessoas voltarem a ter brilho no olhar. E tem casos também que a gente não consegue resolver. Não é só sucesso, não. E são nos insucessos que a gente cresce. Né? Mas uma coisa é fato. Quando a gente tem um insucesso, a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance. A gente fez o que a gente chama de avaliação funcional. A gente aplicou questionários específicos para aquela condição. Questionários ligados à dor, questionários ligados à cinesiofobia, o medo de se movimentar. A gente faz todo um mapeamento. Cara, do jeito que está aqui, nossas hipóteses clínicas são essas. Qual caminho a gente vai? Pô, vamos investir aqui? Não está respondendo, vamos para cá. Opa, aqui respondeu, mas às vezes não responde e acaba tendo que fazer uma intervenção cirúrgica. Acaba que foge a nossa alçada, a nossa alçada. Exatamente. Mas assim, grande maioria dos casos que a gente recebe hoje, a gente tem uma boa resolução. De cada 10, te garanto, certeza, assim, 7, 8 casos, a gente consegue resolver. Sabe por quê? Porque parecem casos complexos. E até são. Mas quando você consegue enxergar e quando você vai vivenciando, você recebe um caso que parece com o outro, você vai criando aquele raciocínio clínico. Pô, essa pessoa respondeu desse jeito, essa aqui apresenta as mesmas características. Deixa eu fazer aqui parecido para ver se vai dar certo. Às vezes é um ajustezinho para cá, um ajuste para lá que resolve. Então, o movimento, cara, é fantástico. Coisa simples. Você bota a pessoa para se movimentar de forma diferente.
E quando eu falo diferente, não é inventando nada. É assim, o cara corre de frente, bota para correr um pouquinho de lado, muda o plano. Pede para ele correr de frente, acelerar. Corre, gira, vai para um lado, vai para um outro, toca no cone, vem embaixo, olha para cima. Ele nem percebe, mas ele está movimentando a coluna de forma tridimensional. E a coluna da gente precisa se movimentar de forma tridimensional. Ela vive sentada hoje aqui, ó. As pessoas passam 8, 10 horas por dia sentada. Então, tirando a gente, né? A gente já é o contrário, né? A sobrecarga já é do dia todo em pé. Em pé. Pois é. Bem, quero encerrar hoje aqui o nosso Fitcast com Barroso, né? 7º episódio, falando com André Dantas, né? Profissional de educação física, né? Empreendedor, sócio, dono da O-Drive. O Centro de Treinamento Integrado, O-Drive, né? Muita gente, quando ele estava me falando aqui nos bastidores, fala a Drive, né? Porque fica Drive, só a academia. A academia. Como é um centro. Mas é o centro de treinamento, né? Integrativo. Integrativo não. Corta. E você falando aí, a gente por que a gente se intitula um centro? Porque a gente tem o serviço, né, de treinamento integrado no formato trio, que é um professor para 3 alunos. E formato personal trainer, né? O professor e aluno, mas também tem nutrição, tem estética lá dentro, tem fisioterapia, tem aulas coletivas de vôlei, de futevôlei. Por isso que a gente se intitula um centro hoje de treinamento, né? Por causa desse contexto. Bem, André, antes de encerrar, eu queria que o André falasse sobre o próximo curso da Drive que vai ter, né? Onde o profissional de educação física, o profissional de fisioterapia, o estudante de educação física e de fisioterapia podem se inscrever. Quando abre as inscrições, se já encerraram, quantas turmas vão ter, né? E diga, André, pessoal. Bom, basicamente a gente faz 2 ciclos no ano. Primeiro semestre a gente faz um ciclo, que são 4 módulos, né? Segundo semestre a gente faz o segundo ciclo. O primeiro ciclo começa agora em março, dia 16 de março, é o módulo 1. Né? E dia 26, no sábado seguinte, já é o módulo 2. Passa mais ou menos umas 3 semanas, aí tem o módulo 3 e o módulo 4 em abril. E bacana disso, como eu te falei que eu tenho tido a oportunidade de viajar ao Brasil dando aula, né, pelo uma pós-graduação do Instituto Valorize. Ontem já vi que se inscreveram 2 meninas que vão vir de São Luís. Eu dei aula lá recentemente, no Maranhão, e as meninas se encantaram com o conteúdo que a gente apresentou lá. Só um aperitivozinho do que é a nossa metodologia. Cara, é isso aqui, elas têm um espaço lá parecido com o nosso. Pô, eu quero trabalhar com isso aqui. A gente tá vizinho aqui, ó. Rapidinho tu chega. Já garanti a inscrição. Já vão vir fazer inscrições. Então as inscrições estão abertas. Graças a Deus, 15 dias, 20 antes de começar, a turma fica lotada. Então depois não vem com chororô, que eu já falei. E onde é que se inscreve, André? É só entrar em contato lá pelo WhatsApp do Drive ou pelo Instagram do Drive. Que dá pra fazer tudo online, resolve tudo online. Tá lá no perfil lá no perfil do link Instagram, da bio. você entra, tem o nosso WhatsApp lá, entra, chama, ó, queria informações sobre o curso. Certamente você vai receber todas as informações, vai ficar tudo muito claro. E é um curso assim, Luciano, que ele os 4 módulos é basicamente um resumo da minha vida de estudos profissionais e prática e de Vinícius, né? Vinícius teve uma experiência fora do país e a gente conseguiu compilar isso num formato que vem tendo sucesso. Porque não é só um conteúdo legal, a gente dá as pedras, a gente dá o caminho. Cara, faz desse jeito aqui, ó. Tu vai encantar o aluno assim, o aluno vai se sentir, bem cuidado, o aluno vai chegar e dizer, eu quero fazer isso aqui, eu sinto prazer. Então a gente vai do básico. André, quem pode fazer? Se você já pagou anatomia e cinesiologia, você está habilitado a fazer. Tá ali no 4º, 5º período de educação física, você já faz. A gente tem professores no Drive hoje, que estão lá, que estão no 6º período de educação física, estão voando, pô. Coisa que a gente não sabia de nada. A galera tá assim, olha para ele, por isso que a gente fala, a gente tá formando professores que certamente vão estar no nível, porque o cara tá no 6º período, tá voando, o cara tá entendendo o movimento, o cara tá tendo raciocínio clínico no que ele tá fazendo. Ele não chega lá e bota algo ao léu assim. A gente vai, por que tu botou isso? Não, porque eu avaliei e levantei algumas hipóteses. Pode ser que nada do que ele tá levantando hipótese funcione, mas ele pensou. Ele fez um entendimento clínico, ó, isso aqui. O cara tava com falta de estabilidade aqui. Então eu vou trabalhar nisso, isso, porque eu entendo que isso aqui vai melhorar esse contexto. Muito bom. Você pensou clinicamente. Vai ser o que vai resolver? Não sei. O médico pega um hemograma, ele vê lá que o cara tá com algumas alterações e passa uma medicação. Às vezes resolve. Às vezes não. Aí quando não resolve, ele vai o quê? Passa outra. E assim Às vezes é na 3ª ou na 4ª que resolve. É a mesma coisa com a gente. Mas porque avaliou. Se você não avalia, como o Vini fala, joga búzios aí. O que é que vai dar aí? O tarô. Tarô, pô. Fica literalmente tarô. E André, diga qual o Instagram
Do Drive. Então, Drive Treinamento é o Instagram da gente. Uma coisa legal que você falou também, é uma página onde a gente se comunica com um profissional, se comunica com o filho do senhorzinho que ele quer que treine. Então, a gente tem uma comunicação muito fácil. Tem hora que a gente se comunica de forma com a linguagem mais acadêmica, que aí a gente direciona, ó, é para você, estudante, profissional, a gente está se comunicando com você. Então, um Instagram que é basicamente se você pegar as postagens, pô, é uma aula, você vai tendo assim, a gente dá o fio da merda também lá. Mas não fica só no Instagram. Hoje as pessoas estão estudando pro Instagram. Tem que, ver lá a citação do artigo, vai buscar informação, se questione. Não fica estudando pro Instagram, porque hoje tem gente tá se formando aí no TikTok e no Instagram. Aí não dá, pô. Não. Dancinha. Não, bota o corte aí, ó. Tem profissionais se formando no Instagram e no TikTok hoje. Ai, Jesus, me ajude. É difícil. Bem, então, galera, segue lá no Instagram da Drive Treinamento. Do Drive. Uma hora a gente acerta. Do Drive Treinamento, tá? Tá lá no Instagram. Lá vocês vão lá na bio, vai ter o link pra vocês falar com ele no WhatsApp. Quem quiser procurar o treinamento para parar de sentir dor, né? Para melhorar a sua mobilidade, para melhorar seu condicionamento, né? Para algum esporte em específico. Desculpa. E para também saber do curso, né? Para se inscrever no curso. Né? Quem quiser também conhecer o Drive, Luciano, assim, a gente lá é a casa do profissional do movimento, cara, a gente vai ser muito bem recebido, pode ter certeza, quiser vivenciar como é a rotina aqui. Pra tudo que eu tô falando aqui na teoria, o cara vê na prática, vê que, porra, é desse jeito que o cara tá falando, velho. E veio muito a calhar esse podcast hoje, porque, como eu disse pra vocês, né, tô entrando numa vida agora de triatleta, então, movimento é o esporte que eu tô fazendo, são 3 modalidades. Vamos marcar um dia pra você fazer um treino lá com a gente pra entender como é que a gente pensa. Como é que a gente treina um triatleta? Triatleta que tá sem dor, como é que é um triatleta que tá sentindo uma dor? O que é que a gente faz? Por que fazer assim? Por que não fazer assim? Então, já marca um dia lá pra você ir fazer a parte prática lá com a gente. Fiquem ligados, vocês vão ver no Instagram, Barroso Personal, e também no Fitcast com Barroso. Vamos junto. Bem, André, obrigado. Cara, obrigado. Prazer enorme, satisfação, cara. Pessoal, mais uma vez, feliz demais de estar entrevistando um amigo, um profissional, né? Feliz por estar concluindo mais um episódio do Fitcast com Barroso. Vou dizer para vocês, como eu disse lá no início do programa, vai lá, ativa o sininho, curte, compartilha, deixa o comentário, né? A gente está começando, quero que esse podcast aqui se torne referência no estado. Em um ano, eu quero que todo mundo saiba quem é o Fitcast, porque o Fitcast aqui não é para mim, não. É para vocês, né? Para a gente falar de atividade física, para a gente falar de saúde, para a gente falar de esporte. Então, isso aqui eu estou fazendo, que é um dos meus sonhos, né? Mas para vocês, eu sempre sonho para o outro. Claro, não, você não sonha para o outro. Não, é um sonho meu, mas sempre pensando no próximo, né? Obrigado. E a gente encerra por aqui. Feliz demais com esse podcast. Abraço, valeu. Tamo junto.